Fala pessoal, muito boa noite, seja muito bem-vindo para mais um Conectados, aqui o seu podcast toda sexta-feira, sejam muito bem-vindos. Quero aproveitar, você que já está entrando aqui nesse vídeo, compartilha ele, manda para a galera aí que está com você, para que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possível, gente. E hoje nós vamos falar sobre um outro aspecto do Evangelho. Se você não está lembrado, semana passada a gente começou a falar sobre o que era o Evangelho. E foi muito legal porque a gente pôde ver que o Evangelho ele é mais do que uma mensagem que a gente cria. A gente pode ver que o Evangelho é uma mensagem, o Evangelho é esperança, o Evangelho é uma pessoa. E a gente vai continuar, a gente vai dar um segmento a tudo aquilo que a gente viu. A gente pode falar sobre o que é o Evangelho, mas a gente vai começar a ver agora, a partir dessa semana, cada um dos pontos de uma coisa que na teologia a gente chama de a história da redenção. E o que é isso, gente? Se você nunca percebeu, pessoal, a Bíblia ela conta uma história. Por mais que a gente tenha histórias diferentes dentro dessa narrativa, a Bíblia ela é uma soma, ela forma toda uma narrativa que começa com a criação do mundo e termina com uma nova criação. E tudo aquilo que acontece entre Gênesis e Apocalipse faz parte dessa narrativa. Mas, tá, Neto, beleza, que narrativa é essa? Que história é essa que a Bíblia conta? A Bíblia, ela revela pra gente o plano de Deus para redimir o mundo caído. A Bíblia, ela é uma grande narrativa sobre o plano perfeito de redenção de Deus. O que é que Deus faria para trazer os seus filhos de volta, para trazer aqueles que ele criou, para pegar as suas criaturas, aqueles que ofenderam a Deus, aqueles que pecaram contra ele e trazer eles de volta. E tudo isso começa com a criação do mundo. E como a gente viu na semana passada, Gênesis 1 mostra pra gente que Deus criou o mundo de maneira perfeita. O mundo era perfeito. Deus, o próprio Deus, quando está falando lá, no versículo 31, no capítulo 1 do livro de Gênesis, ele vai falar aqui: e viu Deus que tudo era muito bom. Tudo que tinha no jardim, a criação. Deus tinha criado Adão e Eva, Deus tinha criado as outras coisas, árvores, o mar, os animais. E Deus via que tudo aquilo era muito bom. O relacionamento do homem com Deus era perfeito. O relacionamento do homem com a criação, do homem com seu semelhante, do homem consigo mesmo, tudo isso era perfeito. O mundo não tinha pecado, não tinha maldade. Mas se você olhar para o nosso mundo de hoje, e você olhar para a descrição daquilo que Deus fala em Gênesis 1 e 2, você vai perceber bem rapidinho. Você não precisa ser um doutor para perceber isso, mas você vai perceber que alguma coisa parece ter dado errado de lá para cá. Você deve se perguntar, tá, mas espera aí, se Deus criou esse mundo tão bom, por que as coisas estão assim agora? E essa é a resposta, essa é a pergunta, na verdade, né? Que muitas pessoas não encontram a resposta para ela. Muitas pessoas não sabem por que o mundo é mau, elas não sabem o que é que de fato deu errado entre Gênesis 1 e 2 e a nossa vida hoje. E, galera, a resposta para essa pergunta é pecado. O que deu errado, o que aconteceu foi o pecado. Se você voltar lá para Gênesis, vocês vão ver durante essa série que eu vou falar bastante de Gênesis, porque Gênesis ele começa a contar pra gente essa história. O livro de Gênesis ele vai mostrar pra gente como era o mundo antes do pecado e como o pecado começou a se desenvolver quando entrou no mundo. E quando você vai lá para Gênesis 1 e 2, você vai ver que tudo era muito bom, o mundo era perfeito. Mas em Gênesis 3 a gente tem um relato um tanto quanto triste. A gente tem um relato do pecado de Adão. Quando Deus criou o mundo, ele deu a Adão somente uma ordem. E a ordem, galera, e era uma ordem muito boa. A ordem de Deus para Adão é: você deve cuidar do jardim, você e Eva devem se multiplicar, vocês podem comer de tudo. Deus permite que eles façam todas as coisas. Deus institui Adão como o seu representante na terra. Era literalmente, galera, Deus no céu e Adão na terra. E tudo isso ali está funcionando de uma maneira perfeita, da maneira como Deus criou as coisas para funcionarem.
Mas Deus também deu uma ordem de algo que Adão não podia fazer. Deus não proíbe Adão de fazer nada, ele podia aproveitar de tudo. Tudo que tinha na criação estava disponível para Adão aproveitar da melhor maneira possível, de uma maneira perfeita. Mas acontece que Deus deu uma ordem também a Adão de algo que ele não devia fazer. Deus não deixou Adão fazer tudo o que ele queria no mundo. Não, Deus disse que tinha uma coisa que Adão não podia fazer. Deus disse que ele colocou uma árvore no centro do jardim. Em Gênesis 2 ele fala para Adão: Adão, você pode comer de todas as árvores, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que está no meio do jardim, você não deve comer, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Galera, isso aí é uma coisa meio tipo, caraca, mas Deus estava tudo bom e já chega se falando de morte e tal, mas quando Deus falou que se o homem desobedecesse ele ia morrer, isso era verdade, e foi exatamente isso que aconteceu. Gênesis 3 começa com Satanás, com o diabo, entrando no jardim, conversando com Adão e Eva, e o fim dessa história eu acho que você já conhece. Adão e Eva pecaram, desobedeceram a ordem de Deus, e como a gente viu na semana passada, o pecado ele é a transgressão da lei de Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 4, ele vai dizer justamente isso, que o pecado é a transgressão da lei. Quando pecamos, nós transgredimos a ordem de Deus. E Adão e Eva pecaram. E Deus, como Deus justo, santo e perfeito que Ele é, Ele não podia simplesmente deixar para lá o que aconteceu. Como um Deus justo, Ele precisava exigir a retribuição por aquilo que Adão e Eva fizeram. Ele precisava aplicar as consequências. Porque se Deus não fizesse isso, ele não seria justo. Deus seria injusto se ele deixasse de punir a maldade, o pecado. E aí é que o pecado entra no mundo. Deus pune Adão, e é interessante que Deus fala que Adão e Eva certamente morreriam se comessem do fruto. Mas se você ler Gênesis 3, você vai perceber que o capítulo termina e Adão e Eva não morreram. Na verdade, o relato da morte de Adão só vai vir depois. Mas Adão não morreu de imediato. Então, o que era essa morte? Essa morte, ela vai muito além, galera, de uma morte física. O pecado, ele trouxe pra gente muito mais do que o morrer fisicamente. O pecado, ele trouxe também consigo uma morte espiritual. E que morte é essa? É o afastamento eterno de Deus. Eu e você estávamos condenados a ficarmos longe de Deus, a estarmos distante dele. A gente estava condenado por causa do nosso coração a não estar mais perto de Deus, porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é perfeito, e o pecado é tudo que é contrário a isso. Então como é que Deus, que é luz, que é santo, vai ter comunhão com as trevas, com o pecado? A resposta é: ele não pode ter essa comunhão. Então a gente estava afastado de Deus. E essa morte também é uma morte em relação à nossa espiritualidade. Isso quer dizer que Adão e Eva, eu e você, nós naturalmente estamos mortos para Deus. A gente não quer saber dele, a gente não ama Deus, a gente não obedece a Deus, a gente não segue Deus, a gente não quer saber, a gente não busca. E se você for ler Efésios capítulo 2, dos versículos 1 ao 4, é exatamente isso que Paulo fala, que nós estávamos mortos, andando na desobediência, seguindo o conselho de Satanás, vivendo segundo os desejos do nosso coração, seguindo o mundo e os pensamentos. Então, essa morte espiritual, o pecado, separou toda a criação de Deus. E galera, quando eu falo toda a criação, entenda literalmente toda a criação. Não foram só os seres humanos que foram afetados pelo pecado, mas toda a criação foi tocada pelo pecado. Galera, ó, se liga, velho, que coisa horrível só que o pecado fez. Lembra aquilo que Deus tinha falado lá? Que era tudo muito bom. Agora, aquilo que era muito bom, aquilo que Deus criou para ser perfeito, é manchado pela maldade. E interessante que a Bíblia mostra que todas as consequências do pecado não são aplicadas somente ao homem. Se você for olhar Gênesis 3, Deus vai dizer que Adão é amaldiçoado, Eva foi amaldiçoada
e a criação toda foi amaldiçoada junto com eles. Nós nos tornamos amaldiçoados, o pecado entrou no mundo e por causa desse pecado, por causa dessa maldição, por causa dessa dívida que o pecado criou e que nós não podíamos pagar, Deus ele começa a desenvolver um plano para salvar suas criaturas. E gente, eu não consigo olhar para a doutrina do pecado, olhar para o meu próprio coração, olhar para Deus e não ver o quanto Deus ele é misericordioso e amoroso, porque o salário do pecado é a morte. Mas mesmo nós sendo pecadores, Deus ele decidiu, por vontade própria, ter o trabalho de nos resgatar, de nos redimir, de nos comprar para Ele. Mas aí também, depois de entender tudo isso, você pode dizer, não, Neto, beleza, eu entendo que Adão pecou. Eu entendo que o pecado entrou no mundo e tal, mas será que Deus não está sendo injusto? Porque eu não pequei no lugar de Adão. Quem pecou foi Adão. Então por que só Adão não foi condenado para o inferno? Porque todo mundo foi condenado junto com ele. Porque eu, hoje que não tenho nada a ver com os pecados de Adão, sou culpado pelo pecado dele. E a resposta para isso, gente, é que Adão era muito mais do que só um homem. Adão não era só o cara que estava lá no jardim. Não, galera, não. Adão era muito mais que isso. Adão, ele era um representante legal. E antes de eu explicar essa ideia do representante legal, eu quero que você tenha em mente uma ilustração. Uma brincadeira que eu sempre gostei de tirar quando eu conheço alguém que torce pra Argentina ou os flamenguistas de plantão aí, é falar, por exemplo, que eu sou pentacampeão do mundo, eu ganhei 5 Copas, vocês argentinos ganharam quantas? Ou senão eu falo pra aquele amigo flamenguista lá, né? Ei, 87 é do esporte, é meu, é nosso. Mas eu não joguei as Copas do Mundo. Nem vou jogar. Eu não era parte da seleção que ganhou a Copa. Mas eles representavam todos nós. Eles nos representavam quando estavam jogando. E a ideia de Adão ser nosso representante legal é justamente essa. Adão representava todo mundo que ia vir depois dele. Se Adão obedecesse, todos nós receberíamos bênção de Deus. Quando Adão desobedeceu, todos nós nos tornamos pecadores junto com ele. O que Adão fez afetou todo mundo depois dele. E a gente chama isso de corrupção herdada. Ou seja, por causa do pecado de Adão, todos nós nos tornamos pecadores. Todos nós nascemos condenados e amaldiçoados a uma vida de pecado. E essa corrupção, galera, esse pecado, ele não é uma coisa que é uma parte da minha vida tá com esse pecado, mas outra parte não tem pecado, não. A Bíblia nos apresenta o pecado como corrompendo todas as faculdades do ser humano. Que é isso? Isso quer dizer, pessoal, que toda e qualquer capacidade, toda a área da vida humana foi tocada pelo pecado. Não existe uma parte boa sequer dentro de mim. Tudo que tem em nós foi corrompido. Meus desejos são corrompidos. Meus atos são corrompidos. Minhas vontades são corrompidas. Meus pensamentos são corrompidos. Eu sou totalmente depravado, totalmente mau. Por causa do pecado de Adão, eu estou totalmente condenado e separado de Deus. Mas é interessante, enquanto a gente vê a Bíblia apresentando a doutrina da depravação total, de que todos nós não possuímos em nós bem nenhum, como Paulo vai falar. Deus, ele não permite que o ser humano seja tão mau quanto ele possa ser. Não é porque a gente é totalmente depravado que a gente alcança todo o nosso potencial de maldade. Não é porque a gente é pecador, que a gente tem pecado, que a gente consegue ser tão mal quanto a gente poderia. Porque
A graça comum de Deus refreia o nosso pecado. Se não fosse Deus, se não fosse a graça de Deus nesse mundo pecaminoso, na vida dos pecadores, o mundo seria muito, muito pior do que ele é hoje. O mundo hoje não é tão mal quanto ele pode ser. A gente não consegue usar todo esse nosso potencial para o mal, porque Deus, ele refreia a maldade do ser humano. Apesar de eu ser pecador, ele não permite que eu seja tão mal quanto eu posso ser. E galera, quando Adão e Eva pecaram, nós estávamos condenados. Nós fomos condenados. Quando Adão e Eva pecaram, todos nós nos tornamos pecadores, separados de Deus, condenados a uma eterna condenação, condenados a sofrer eternamente a ira justa de Deus. Mas o texto de Gênesis ele traz uma verdade muito importante a respeito da queda. A queda nos torna necessitados de redenção. Por causa do pecado de Adão, eu e você precisamos de redenção. Nós precisamos de um Salvador. E tem uma frase que uma vez me foi falada que é muito interessante, né? Que Deus não deixou Adão e Eva saírem do jardim do Éden com só o peso da condenação. Mas ele os expulsou do jardim. Ele mandou eles para fora com a certeza de que um dia o próprio Deus iria redimir eles. Em Gênesis 3, Deus promete que ele enviaria um homem, alguém nascido de mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Deus iria enviar um homem que finalmente ia pôr fim ao pecado, que ia derrotar a morte, que ia nos libertar, nos separar do peso da nossa maldição. Gênesis não fala só sobre o pecado e a criação, mas Gênesis começa a falar sobre o Evangelho, começa a falar sobre Cristo. A primeira promessa que nós temos de um resgatador, de um Salvador, está lá em Gênesis 3. Enquanto Deus está amaldiçoando Eva, ele fala ainda, ele amaldiçoa a serpente e diz: eu enviarei um descendente da mulher. Eu vou pôr inimizade entre o descendente da mulher e o seu descendente. E ele vai lhe ferir a cabeça e você vai lhe ferir o calcanhar. E foi isso que aconteceu quando Deus enviou Cristo. Cristo veio porque na nossa situação de pecado nós nunca íamos conseguir nos salvar. A gente nunca, pessoal, nós nunca íamos conseguir a salvação. Tudo que a gente ia conseguir era o inferno, era a condenação de Deus. Mas Cristo vem para morrer pelos nossos pecados. Ele derrotou com a sua morte a serpente. Ele derrotou o diabo. Ele venceu a guerra que nós não conseguimos vencer. Ele nos tira das trevas e nos coloca na sua maravilhosa luz. Galera, olhar para a doutrina do pecado deve lembrar a gente do quão miserável nós somos. Deve nos lembrar do quão pecadores nós somos. Mas olhar para o pecado, para a queda, também deve abrir nossos olhos, nos lembrar da esperança da redenção. Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Deus não deixou o homem largado no seu próprio pecado. Apesar do meu pecado, Deus é amoroso, gracioso, compassivo, misericordioso. E por meio da sua obra, por meio de Cristo, Ele enviou aquele que pode nos tirar das trevas e nos trazer para a luz. Galera, falar do Evangelho sem falar do pecado, falar do Evangelho sem falar que não importa o que a gente faça, qualquer pecado que a gente cometa, tudo, nós já estamos condenados diante de Deus. Falar que Deus é amor sem falar que o homem é pecador é errado, é distorcer o Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma boa nova, mas antes que você entenda a boa nova, você tem que entender as más notícias. Antes de a gente anunciar o amor de Deus, nós precisamos entender quão desesperadamente perdidos nós estávamos.
Então a gente não pode simplesmente resumir o evangelho ao amor, quando o evangelho também fala sobre o pecado. E gente, hoje a gente falou sobre o pecado e na próxima semana a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a redenção. Por que Jesus teve que morrer? O que é que a morte dele garantiu pra gente? A gente vai estar conversando sobre tudo isso. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado para você que está nos ouvindo. Espero que Deus continue abençoando a sua vida. Obrigado para você que está ouvindo a gente pela Rádio Web da Escola Internacional. Você que está ouvindo a gente nas outras plataformas digitais também. Muito, muito, muito obrigado. Nós vamos seguir juntos aí. Compartilhe aí esse vídeo, galera. Aproveite que você está aqui. Se você ainda não segue a gente lá no Conectados, @conectados.iwr, nosso Instagram, para você não ficar por fora de absolutamente nada. Beleza, pessoal? Gente, espero que vocês tenham uma boa noite. E sexta que vem, não fica ansioso não. Relaxa que tem mais, tá bom, pessoal? Tamo junto, hein?